Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 2, seção 15.8, exercício número 30. Vamos ao enunciado. Calcule a integral transformando para coordenadas cilíndricas. Integral de menos 3 a 3, integral de 0 a raiz quadrada de 9 menos x quadrado, integral de 0 a 9 menos x quadrado menos y quadrado da função raiz quadrada x quadrado mais y quadrado dz dy dx. Bom, o objetivo do exercício é calcular a integral tripla, transformando ela em coordenadas cilíndricas. Então, vamos começar por identificar os limites de integração. O primeiro diferencial que aparece é dz. Então, o limite da integral de dentro é referente à variável z. Então, sabemos que z está entre 0 e 9 menos x quadrado menos y quadrado. O segundo diferencial que aparece é dy. Então, os limites da integral do meio é referente à variável y. Então, y está entre 0 e a raiz quadrada positiva de 9 menos x ao quadrado. O terceiro diferencial que aparece é dx. Então, o limite da integral aqui de fora, que é constante, é referente à variável x, que está entre menos 3 e mais 3. Então, temos que esses limites descrevem a região E de integração. Para facilitar aí a conversão para coordenadas cilíndricas, vamos fazer a representação do sólido que limita a região E. Então, vamos representar aí o eixo Z na vertical, o eixo Y na horizontal e o eixo X na diagonal, representando entrando e saindo da lousa, um sistema destro-giro. Podemos começar o esboço do sólido E, identificando que temos aqui Z igual a 0, que é o plano XY, e temos aqui Z igual a 9 menos x quadrado menos y quadrado, que é um paraboloide, tá? De concavidade para baixo. Se a gente zerar o x e o y, o z vai dar igual a 9. Então, a gente vem aqui e representa 9, zerando o x e o y. Se a gente zerar o z, ou seja, quando igualar aqui ao plano, né, z igual a 0, a gente vai ter 9 menos x quadrado menos y quadrado, que representa uma circunferência de raio 3. Né? Se zerar aí o y, fica 9 menos x quadrado, ou seja, o valor de x mais ou menos 3. Então, a gente pode representar aqui mais 3 e menos 3 para o x, mais 3 e menos 3 para o x. E para o y, também aqui, mais ou menos 3. Então, temos aqui o menos 3 e o mais 3, tá? Só que aí, olhando aqui da segunda condição, ó, y começa em 0 e vai até a raiz quadrada de 9 menos x quadrado, que é a parte da circunferência acima do eixo x. Então, a gente tem a limitação no plano XY de y igual a 0, tá? E essa curva aqui, que vai ser a raiz quadrada de 9 menos x quadrado. Então, daqui, ó, a partir do 9 até o mais ou menos 3 do x, a gente tem a parábola completa no plano aí XZ, e aqui temos meia parábola para o plano que está YZ, porque aqui vai ser limitado pelo Y igual a 0. Então, aqui é um plano Y igual a 0, e aqui a gente tem o paraboloide fechando aqui a região E de integração, tá? Então, temos aqui que essa curva de cima é z igual a 9 menos x quadrado menos y quadrado. Essa parte de baixo aqui é o plano z igual a 0. Representando a região D de integração, para facilitar a visualização dos novos limites em coordenadas cilíndricas, temos aí
o plano XY, aí o x está entre mais ou menos 3, menos 3 e mais 3, o y vai até o mais 3, aí aqui a gente tem a curva que representa meia circunferência, que é o y igual a raiz quadrada de 9 menos x quadrado. E aqui a gente tem a reta, que é y igual a 0. Essa é a região D de integração, que está aqui no plano XY, tá? Então, a gente precisa converter aí as coordenadas que está em cartesianas para aí coordenadas cilíndricas. Então, a gente vai ter o Z, que vai variar de 0. Aí, aqui a gente convertendo para coordenada cilíndrica, fica 9. X quadrado mais y quadrado é r quadrado, colocando o sinal de menos em evidência. Então, fica menos r quadrado. Então, vai até 9 menos r quadrado, que é a equação aí do paraboloide em coordenadas polares. Aí temos o limite para o raio. O raio começa em 0 e vai constante até mais 3. Essa é a variação do raio, de 0 até 3. Limite do raio. E o limite de θ começa aqui em 0, que é no eixo positivo de x, rotaciona no sentido anti-horário e vem até o ângulo de mais π, tá? Então, essa é a região E, aí em coordenadas cilíndricas. Então, vamos ter integral, aí o primeiro limite é o de θ, de 0 a π, integral, o segundo limite é do raio, de 0 a 3, o terceiro limite é de z, de 0 a 9 menos r quadrado. Aí precisamos trocar aqui a função também. Então, temos aqui, ó, x quadrado mais y quadrado, que vale a r quadrado. O quadrado simplifica com a raiz, a função fica só r. E trocando o diferencial de volume, que aqui seria o dv, em coordenadas cilíndricas, ele é o r, que é o fator jacobiano da transformação de coordenadas cartesianas para cilíndricas. Depois vem o dz, depois o dr, depois o dθ. A gente tem aqui o r, dz, depois o dr e depois o dθ. Então, temos aqui que a função não depende de θ, nem os limites dependem de θ. Então, a gente pode fazer a multiplicação das integrais, reescrevendo a integral, pode ser escrita como a integral de 0 a π. O dθ sai dessas integrais e vem aqui para a primeira integral em dθ. Aí temos a integral de 0 a 3, aqui r vezes r, r quadrado. Só que eu não vou tirar o diferencial dr, porque aqui tem r no limite. Então, a gente faz primeiro a integral de 0 a 9 menos r quadrado de dz e depois a gente integra em relação a dr. Então, a primeira integral que vamos fazer é aqui de dz, simultaneamente podemos fazer a integral de dθ. Então, vamos ter a integral aqui de dθ, que vai dar θ, que vai variar de 0 a π. Aí, copia aqui a integral de 0 a 3 do r quadrado. Aí, vamos integrar aqui a integral de dz, que dá z, que varia de 0 a 9 menos r quadrado. E depois integral em dr. Aqui, substituindo os limites de integração, fica π menos 0, que dá π. Aí, vamos ter a integral de 0 a 3 de r quadrado. Aqui, substituindo os limites de integração, vai ficar o superior menos o inferior, 9 menos r quadrado menos 0. Aí, isso integral em dr. Aí, então, aqui a gente aplica uma distributiva. Antes de fazer a integral, temos aí π vezes a integral de 0 a 3, r quadrado vezes 9, fica 9r quadrado, menos r quadrado vezes r quadrado, r à quarta. Integral em dr. Então, a gente vai ter que é π, aí aqui abre um colchete, a integral de r quadrado, r ao cubo, dividido por 3, menos a integral de r à quarta,
r à quinta dividido por 5, variando dos limites de 0 a 3. Aí aqui simplifica o 3 com 9, aqui fica 3. Substituindo os limites de integração, fica π. Aí aqui fica 3 vezes. Substitui só o superior, que substitui o inferior zero os dois termos. Então fica 3 elevado ao cubo, menos fica 3 elevado à quinta, dividido por 5. Aí aqui a gente dá 3 à quarta, então a gente pode pôr um π, 3 à quarta em evidência. Aí tira o mínimo de comum aqui entre os dois termos, 5 e 1. Fica 5 dividido por 1 dá 5, vezes 1 aqui em cima, né? Porque eu tirei o 3 à quarta. Dá 5, 5 dividido por 5. Aí dá 1, eu tirei o 3 à quarta, sobrou um 3. Então fica menos 3. Então a gente tem aqui 5 menos 3 que dá 2. 3 elevado à quarta que dá 81. 81 vezes 2, 162. Então fica 162 π dividido por 5. Esse é o valor da integral. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!